Mas ele que escala e ele que colocou o Cássio no banco também. E isso tem um peso importante. Uma coisa que tem que ficar claro é que a situação já estava caminhando para isso. O Cássio, inclusive, ele faz aquele desabafo quando ele ainda era titular. É verdade. Então, tem muita gente atribuindo, só porque ele foi para o banco. Não, a situação já estava muito complicada internamente antes. O Cássio, ele desabafa como goleiro titular do Corinthians. Não é? Ele virou reserva e desabafou porque ele não quer ficar. Vocês estão vendo as imagens de ontem, a gente acompanhando o pós-jogo da vitória do Corinthians. O Cássio passou pelos jornalistas, como vocês puderam ver aí nas imagens, e disse, na hora certa eu vou falar. A gente pede para falar com o Cássio ali, ele vira e fala, na hora certa eu vou falar, e passa reto. O Cássio nunca se escondeu, tenho certeza que ele vai voltar a falar. O que eu posso atualizar o torcedor corintiano é o seguinte, nada mudou de ontem para hoje. A informação que nós temos aqui no Gazeta Esportiva, de que ele tem a tendência mesmo de sair do clube, de ir para o Cruzeiro e tudo mais, ela se mantém. Houve uma reunião hoje no CT Joaquim Grava, e as reuniões agora, elas vão acontecer para definir de que maneira vai acontecer a rescisão. O Corinthians não quer ceder o Cássio simplesmente de graça, ele tem contrato até o final do ano. O Corinthians quer, então, algum tipo de compensação. A gente não sabe como é que vai ser. Se vai ser com grana, com jogador, com abatimento de dívida, não sabemos como. O Corinthians não quer liberar o Cássio de graça. Mas o Corinthians já foi informado que o Cássio está irredutível. As negociações nesse momento já nem são mais para tentar segurar o Cássio, porque o Cássio está irredutível. As negociações estão acontecendo no sentido de definir como vai acontecer a rescisão. Infelizmente, é dar tempo ao tempo. Me parece que uma reviravolta não deve acontecer, só uma grande reviravolta faria com que o Cássio continuasse no Corinthians. Não acredito que isso vai acontecer muito por causa das informações que a gente tem de bastidor. A relação do Cássio com o Antônio Oliveira não é das melhores. O Cássio, depois do desabafo, ele até se arrependeu daquele desabafo, porque ele entende que perdeu a vaga de titular por causa daquilo e não por causa da questão técnica. E ele imaginava que seria abraçado, por exemplo, pelo Antônio Oliveira, de chegar e bancar, é meu goleiro e tudo mais, e não foi bancado pelo Antônio Oliveira. O Cássio não está gostando da administração de grupo do Antônio Oliveira, o Cássio não tem uma das melhores relações com a diretoria do Corinthians, o Cássio nunca engoliu o fato do Augusto Melo ter trazido o Chicão para dentro do departamento de futebol, porque todo mundo sabe que o Chicão tem problema com o Cássio, com o Paulinho, com o Sheik, com todo mundo que jogou naquela época do Corinthians, 2012, 2013, todos eles praticamente têm problema com o Chicão. Então, essa administração interna, esses problemas internos, aliado à cobrança de torcida, ameaças, tantos anos com elencos fragilizados, fizeram o Cássio, pelo jeito, chegar no limite dele. E agora é esperar para saber qual vai ser a tratativa final para a rescisão de contrato. A gente surpreende, assim, esse gerenciamento ruim do Antônio Falta Oliveira. de habilidade, né? Principalmente ali na hora que era para ter abraçado o Cássio, que ele sai para um desabafo mesmo. O cara já está há muitos anos no Corinthians, já ganhou tudo no Corinthians. O Marcos fez muito isso, né? E assim, eu não entendi isso. O cara perder a titularidade por uma coisa, por um desabafo, por uma questão ali de campo. Eu acho que o Antônio Oliveira foi muito mal nessa situação. Acho que o Cássio tem total direito de estar chateado com a diretoria por questões de bastidores, como você vem trazendo aqui. E aí fica difícil realmente você seguir numa empresa, no caso, num time de futebol no Corinthians, como é o caso do Cássio. Eu disse ontem aqui no Gazeta Esportiva que eu, se fosse o Cássio, eu engoliria alguns sapos aí para encerrar minha carreira no Corinthians por ser o maior ídolo do Corinthians. Mas essa enquete amanhã, Mas é muito complicado. Com isso tudo que o Salazar está trazendo aqui de bastidor pra gente, o cara ter cabeça para continuar também. E não é de hoje, né, Zé? Exato, já vem vindo. Há quantos anos o Cássio está segurando a onda? Não, gente. Corinthians vem mal há muitos anos, há pelo menos 5 anos. Aí, mas 4, ano passado 5 anos. ele segurou muito a onda. Então, ele está segurando a onda, ele está dando a cara a tapa, ele está aparecendo o tempo todo, sempre com o time em crise, lutando para não cair. E o Carlos Miguel, o contrato dele vence. É isso que é importante, gente. Eu sinceramente, acho que o pessoal não se atentou a isso. Trouxemos essa discussão aqui para o Gazeta Esportiva de ontem. O contrato do Carlos Miguel vai até o final de 2025, tá? Ele chegou no final de 2021 como para ser terceiro goleiro. Ele vem de graça para ser um terceiro goleiro. Começa a evoluir, em 2023 começa a ser mais utilizado, renovaram. Opa, estenderam até 2025. Mas ele era um mero reserva, ninguém tinha certeza até quem era o reserva do Cássio, era o Donelli ou o Carlos Miguel. Então a multa é baixa, porque o salário é baixo, é proporcional e tudo mais. Tá. Nesse momento, nesse ano, tudo mudou. E agora o cara é o titular. Só que daqui a 2 meses abre a janela. E a multa dele é de 5 milhões de euros, 27 milhões de reais.
Se aparecer um clube, leva o Carlos Miguel, aí o Cássio vai pro Cruzeiro, e aí, meu amigo, como é que fica o Corinthians? O que o Corinthians está esperando para renovar o contrato do Carlos Miguel e subir essa multa, Zé? 5 milhões de euros hoje no futebol não é um valor assim que dá pra... beleza, 5 milhões de euros ninguém vai pagar. Porque tem time aí que vem e paga, amigo. Então tem que abrir o olho sim. Eu não sei como que ninguém se atentou a isso dentro da diretoria de futebol do Corinthians. Mas você tá de brincadeira. Ué, não vieram pra mudar a gestão, pra profissionalizar, pra mudar, como é que Perderam era, tá? aquele no começo do ano? Veríssimo. O Veríssimo. Também. Verdade, Depois perderam o disso Veríssimo. daí, nada mais me surpreende. Eu acho que, poxa, tem que se atentar a esses fatos de contrato, você tem que estar O atualizado. cara tá titular, o cara já vinha sendo sombra, virou titular e ninguém chama o cara para renovar o contrato?